Olá! Teresópolis vai ganhar mais um equipamento turístico e que vai contribuir com a preservação da nossa história. Trata-se da Casa do Montanhista, que será construída na Avenida Rotariana, em frente à sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Uma antiga residência está sendo transformada nesse espaço que vai homenagear conquistadores como os que pisaram no cume do Dedo de Deus pela primeira vez, Mozart Catão, primeiro brasileiro a pisar no cume do Everest, montanha mais alta do mundo, entre outros. Esse espaço também terá aí local para aluguel de equipamentos, terá um ponto de encontro de montanhistas e também um espaço de confraternização e um café em estilo inglês. Esse projeto engloba uma série de atividades que serão implantadas e administradas pela Prefeitura, incluindo a reforma e manutenção das instalações externas, uma sala para exposições, também haverá ali um ponto de atendimento da Secretaria Municipal de Turismo e está sendo pensado, você vê até na imagem ali atrás, um muro de escalada, né, já que se trata da Casa do Montanhista, e nessa imagem, né, está bem diferente do que a gente vê, porque hoje há um muro aí fechando toda essa residência, que em tempos mais recentes funcionava como um local de hospedagem de cães, mas esse muro será derrubado e será feita uma cerca, né, que permita que o visitante, que o turista e o teresopolitano de fora possa admirar, né, esse equipamento turístico. Mais detalhes na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis, onde a gente fala também um pouquinho aí da importância histórica do montanhismo local para esse esporte em todo o país. Nessa terça-feira, o repórter Luiz Bandeira esteve no Conselho Tutelar para falar sobre as eleições que vão escolher aí os novos conselheiros pelo período de 4 anos. Veja aí sobre o procedimento e sobre também essa importante função. Esse ano tem eleição para conselheiro tutelar em todo o Brasil. E aqui em Teresópolis nós temos 2 conselhos tutelares, o Conselho Tutelar 1 e o Conselho Tutelar 2. E nós estamos justamente no Conselho Tutelar 2 para conversar com o Tiago Duque, que é conselheiro do Conselho Tutelar 2, que vai explicar para a gente como se dará esse processo de eleição, mas antes há um processo seletivo para que os candidatos estejam aptos a concorrer a uma das 10 vagas de conselheiros tutelares aqui do município de Teresópolis. Tiago, obrigado por receber a Diário mais uma vez aqui e trazer esclarecimentos ao nosso público. É isso, né? Eleição este ano, mas tem todo um processo antes do candidato apresentar as suas propostas para se candidatar a uma das 10 vagas de conselheiro, não é isso? Sim, sim. Primeiro de tudo, agradecer a Diário TV, sempre foi uma parceira do Conselho Tutelar, né? E o Conselho Tutelar, quando fala de Conselho Tutelar, a gente fala sobre criança e adolescente. A gente tem que ter muito cuidado quando se fala criança e adolescente. Por isso que existe um processo, não é direto uma eleição, né? Esse processo começa com a documentação exigida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, comprovação de 2 anos de trabalho com criança e adolescente, né? Porque a gente vai lidar o tempo inteiro aqui com violações de direito de criança e adolescente, então é importante essa primeira fase de documentação. A pessoa está certa com relação à documentação. Segunda fase passou nessa prova, nessa documentação, vem a segunda fase, é um estudo dirigido, tá bom? E nesse estudo dirigido vai se estudar para se fazer uma prova sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Esse ano eu acho que também tem a situação de computação também, eu acho que vai ter que fazer, mas nesse estudo dirigido vai ser passado toda a situação que vai cair na prova. É importante também a pessoa conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? Passando nessa prova, aí sim é o processo eleitoral, é a escolha da população para definir os 10 eleitos para o ano de 2024 até 2028. Agora, é muito importante a gente falar para o nosso público da relevância do trabalho do conselheiro tutelar. Sim, a gente, como disse antes, né, a gente trabalha diretamente com o direito das crianças e adolescentes. Muita gente não sabe o que é esse tipo de direito, né? Então o conselheiro, ele zela pelo cumprimento, tanto do município, quanto do Estado, quanto de outras esferas. A gente vem fazer isso em parceria com a Vara da Infância, em parceria com o Ministério Público, zelando por esse cumprimento dos direitos da criança e adolescente. Lembrando também que o Conselho Tutelar não é um órgão executor.
Conselho Tutelar é um órgão deliberativo. A gente delibera e cobra quem de fato tem que fazer para que as nossas crianças e adolescentes tenham primazia de atendimento em todas as esferas. Eu acho que é importante a população, né, ficar engajada nesse processo, pessoa vir fazer a inscrição para tentar ser um dos conselheiros, né? Ou se não quiser fazer a inscrição, está engajado em alguma eleição, em algum candidato que quer escolher, né? Porque eu acho que é importante. A população tem que andar junto com o Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar, sem a população, a gente não consegue fazer o trabalho. Porque existem denúncias, e denúncias parte da população, né? Então, eu acho que é importante a população ter esse tipo de participação para que a situação flua em Teresópolis e nossas crianças e adolescentes sejam bem atendidos. Mais detalhes sobre esse procedimento, esse processo seletivo, na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis. Vamos agora aí atender mais uma comunidade. Olha só o registro que recebemos do bairro de Albuquerque, né? Diversas ruas aí desse bairro, às margens da Teresópolis-Friburgo, estão em péssimas condições e o pedido de ajuda hoje vem das estradas Japão, México e Peru, lá em Albuquerque, né? Segundo moradores, abandonadas pelo prefeito e pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Mais um fim de semana que tivemos aí com pancada de chuva forte, acabou arrastando aí o pouco material que tinha que cobria essas ruas ali e foi parar novamente na margem da estrada, né? E fica sempre aquela pergunta, quando que será feito um calçamento adequado aí ao longo desse bairro, né? Tão importante, cada vez mais procurado, Albuquerque. Fica ali logo no comecinho da Teresópolis-Friburgo, nossa Terefri, mas esquecido pelo governo municipal. Mais um jovem acusado de tráfico terminou na 110ª Delegacia de Polícia. Trabalha da P2, a Polícia Reservada, no bairro do Pimentel, Rua Manuel Carreiro de Melo, onde um jovem de 23 anos foi detido. Ele estava de posse de 2 pinos de cocaína e R$50, mas havia informação da participação dele no tráfico, muitas denúncias e a observação também dos policiais nessa operação. Dessa forma, ele foi levado para a delegacia, o caso analisado e devido à quantidade de drogas, ele acabou sendo liberado para responder a esse processo e continuando a polícia, né, fazendo averiguações em relação a esse caso. Olha só um flagrante, mais uma vez, né? Isso só vai parar quando alguém se machucar gravemente. Aqui na Rua Carmela Dutra, mais um carro, olha lá no finalzinho, na contramão. Isso é todo dia. Todo dia. Tem uma placa indicando aqui no cruzamento com a Rua Rui Barbosa, que é a contramão esse trecho da Carmela Dutra, há 3 anos já, mais de 3 anos, que nesse trecho só pode ir nesse sentido e não faz cabimento nenhum, porque é só seguir ali em direção à avenida, depois virar para a esquerda, vai sair no mesmo lugar. E tem todo dia carro na contramão. Aí você pega alguém saindo de um estacionamento, de uma garagem aí, não vai nem olhar para o outro lado, porque não é o sentido do trânsito. Vai bater de frente. Se for uma motocicleta, alguém vai se machucar gravemente, né? Todo dia isso aí. Quando não é motoqueiro, porque não é motoboy, quando não é motoqueiro fazendo isso aí pela calçada. Todo dia tem também entregador que vem, entra na calçada aqui no cruzamento, vai pela contramão até chegar lá na Tenente Luiz Meirelles em cima da calçada, né? Alô, Guarda Municipal, né? Pelo menos no período da tarde, de começo da tarde, meio-dia mais ou menos para a tarde, é que é mais frequente esse tipo de situação repetindo. Só vão resolver quando alguém se machucar gravemente. Então muda, volta ali o trânsito no sentido que era e a gente vai diminuir a chance de alguém se machucar nesse trecho aí da Carmela Dutra. Fala agora de notícia boa, o pessoal lá do CEDAL, os alunos do CEDAL no bairro de São Pedro, os alunos participaram de um campeonato de judô no Rio de Janeiro e voltaram para casa aí cheios de medalhas, né? Que legal, né? Sempre a gente fala de educação, de esporte, é muito valoroso destacar esse tipo de notícia. São alunos do projeto GEL, que é o Ginásio Experimental Olímpico, uma iniciativa do COB, que é aplicada lá no CEDAL, no bairro de São Pedro, e que no fim de semana levou para o Rio de Janeiro 9 alunos aí desse estabelecimento de ensino para participar do circuito Regime da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. O evento foi realizado no Parque Olímpico. Foram 9 competidores e desses 7 voltaram para casa com medalhas. Os estudantes teresopolitanos participaram das categorias Sub-13 e Sub-15 e conseguiram uma medalha de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. E detalhe, esse evento esportivo aí da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro terá 4 etapas ao longo da temporada e a próxima etapa será realizada
aqui em Teresópolis, né? Parabéns ao pessoal do CEDAL, lá no bairro de São Pedro. Nesta terça-feira, o presidente Lula se reuniu com representantes dos 3 poderes para tratar da questão da segurança das escolas, né? A gente tem debatido esse tema por conta desses fatos horrorosos que a gente presenciou nas últimas semanas, e o governo federal promete aí ações para tentar acabar com esse tipo de situação grave. O presidente Lula reuniu hoje representantes dos 3 poderes para traçar ações de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas. Governadores e prefeitos também participaram do encontro, que tratou de questões como investimento em policiamento, saúde, infraestrutura e medidas socioeducativas. Outro ponto importante da pauta foi o combate ao discurso de ódio e outros crimes na internet. Sem a participação dos pais, a gente não recupera um processo educacional correto nas nossas escolas. Vocês estão participando da reunião mais importante para discutir violência na escola que já foi feita nesse país. Eu quero compartilhar a sabedoria de vocês, a um pouquinho de sabedoria de cada um, permitir que a gente construa a solução definitiva para esse caso. A ALERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, voltou a discutir o Plano Estadual de Educação. As comissões de Educação, Servidores Públicos e de Ciência e Tecnologia da ALERJ vão pedir o desarquivamento do projeto de lei que estabelece o Plano Estadual de Educação. A medida também foi solicitada e apoiada pela Secretaria de Educação do Estado durante a audiência pública das comissões. O plano chegou à ALERJ em 2022, mas não teve sua tramitação completada por causa do período eleitoral e o fim da última legislatura. O Plano de Educação do Estado tem como base o Plano Nacional de Educação, que tem vigência até 2024. Entre as diretrizes dos planos está a valorização dos profissionais de educação, a universalização da alfabetização, além de metas para a aplicação de recursos públicos. Para a presidente da Comissão de Servidores Públicos, deputada Marta Rocha, é preciso que o projeto volte a tramitar o quanto antes para que escolas e professores sejam beneficiados a tempo. Nós estaremos apresentando um requerimento à mesa diretora, assinada pelos 10 deputados, ou pelos deputados que assim o desejarem, pedindo desarquivamento e, em seguida, vai para a comissão, para a CCJ e para as demais comissões temáticas para a realização de uma brevíssima audiência, né, para verificar quais as alterações que precisam ser feitas. Fato que o novo plano acontecerá em 2025, então a gente terá pelo menos um ano. E eu entendo que nós teremos a oportunidade, se assim acontecer, porque nesse momento está suspensa a decisão no que se refere ao ensino médio, então, se assim acontecer, nós teremos em 2025 a possibilidade de atualizar o plano de 2024. Mas não podemos ficar sem um plano estadual de educação que foi mandado com muito atraso a essa Casa Legislativa. Além do pedido de desarquivamento do projeto, os representantes da Secretaria de Educação pediram que sejam realizados debates que permitam atualizações do plano. O desarquivamento desse documento é fundamental para a continuidade dos trabalhos. A gente precisa rever algumas questões, alguns dados, algumas estatísticas, algumas metas são super atuais, algumas questões já se representam avanço para a gente, né? A Secretaria como um todo tem um avanço na questão das escolas de horário integral, a Secretaria tem um avanço nessa integração com os municípios. Então, tudo isso vai contribuir para que a gente faça também uma autoavaliação e dê prosseguimento à próxima etapa. A presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da ALERJ, deputada Élica Takimoto, ressaltou que o Plano de Educação do Estado passa por vários setores e que, por isso, é necessário um debate amplo e eficaz. O tema da educação é um tema transversal, como eu falei, a gente está falando de educação, a gente está falando de segurança, a gente está falando de educação, a gente está falando de alimentação, a gente está falando em educação, a gente está falando de mobilidade urbana. Então, ter esse olhar atento de 3 comissões a esse documento que precisa ser desarquivado é urgente aqui. Então, fiz questão de participar dessa reunião como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, exatamente para a gente andar com esse processo o mais rápido possível. Ainda falando de educação, agora uma notícia ruim. Teresópolis perdeu nesta terça-feira o professor Alfredo Beckman Filho.
Ele tinha 70 anos, foi por muito tempo professor de física do Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, o CEB, filho do desportista Alfredo Beckman e irmão do também professor Sérgio Beckman. O corpo de Alfredo Beckman Filho foi sepultado no final da tarde desta terça-feira no cemitério municipal Carlinda Berlim, o Caingá. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Qualquer novidade, atualização, você vê no nosso site, que é o netdiario.com.br, na barrinha de notícias da Diário TV e também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Para quem acompanha o trabalho aí pelo YouTube, aquela lembrança de sempre, clique no sino, se inscreva e fique sempre bem informado. Até breve!